todos para que busquem os seus lugares. Nós vamos dar início a este evento. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este terceiro evento do ciclo de palestras com grandes personalidades do mercado segurador brasileiro, comemorativo ao centenário do SINDSEG Paraná, Mato Grosso do Sul. Agradecemos a presença dos palestrantes, Eduardo Lang, CEO da Sancor Seguros, Roque de Holanda Mello, CEO da Junto Seguros, e Ricardo Iglesias Teixeira, CEO da Centauro Vida e Previdência. Agradecemos também ao anfitrião e presidente do SINDSEG Paraná, Mato Grosso do Sul, Altair Prado, e cumprimentamos os diretores aqui presentes. Agradecemos e saudamos todos os funcionários de seguradoras associadas ao SINDSEG, aqui presentes, corretores, advogados, autoridades públicas e representantes de entidades parceiras, entre as quais nominamos o presidente do SINCOR Paraná, Wilson Pereira, o presidente do SINDSEG Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, a presidente do ISB Brasil, Paula Eckhardt, presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB Paraná, Dr. Luiz Assi, presidente do Clube da Bolinha, Davi Novlowski. Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos para o vídeo do centenário do Sindicato das Seguradoras, que vamos exibir a seguir. De 100 anos para cá, é fácil perceber o quanto os veículos, as construções e as tecnologias evoluíram. E há exatamente um século, o Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul trabalha para unir e representar as empresas que protegem patrimônios, negócios e a vida. A atuação do SINDSEG foi fundamental para organizar a atividade, promover a evolução do mercado e beneficiar os consumidores, que passaram a encontrar coberturas para quase todo tipo de bem. Pensando nos próximos 100 anos, o SINDSEG continua incentivando a modernização das seguradoras afiliadas. Porque não sabemos como serão os veículos, as residências e as tecnologias do amanhã. Mas sabemos que o patrimônio, negócio e a vida continuarão precisando de seguro. Afinal, se dá no coração, merece proteção. SINDSEG Paraná e Mato Grosso do Sul. 100 anos promovendo o mercado de seguros. Para dar sequência a este ciclo de palestras, convido para que venham ao palco os senhores Eduardo, Roque e Ricardo, solicitando que os mesmos ocupem as cadeiras reservadas. Vamos aplaudir os nossos palestrantes. Convido também o presidente do SINDSEG Paraná, Mato Grosso do Sul, Altair Prado, para dar as boas-vindas aos palestrantes e dizer do objetivo do ciclo de palestras. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença. Queria aqui agradecer mais uma vez, senhor Eduardo Lang, obrigado por estar aqui conosco, senhor Roque, Holanda,
senhor Ricardo Iglesias. A gente fica orgulhoso de ter vocês nessa noite especial em que a gente reúne 3 grandes personalidades, 3 líderes do mercado de seguros, que tem a sede de suas seguradoras aqui no estado do Paraná, e para nós é sem dúvida um motivo até de envaidecimento. Então, muito obrigado pela presença. Hoje é uma noite especial em que a gente dá continuidade à nossa programação do centenário do nosso sindicato. Esse é o 3º evento, conforme a gente... Aliás, é o 4º evento, né, de grande envergadura que a gente promove nos últimos 6 meses, a começar pelo lançamento das comemorações do centenário em agosto do ano passado, onde celebramos 99 anos e lançamos as nossas comemorações do centenário. E depois tivemos então o início do ciclo de palestra com o Diogo Oliveira, na sequência com o Dr. Ivan Gontijo. Hoje a gente traz 3 grandes personalidades para engrandecer ainda mais as nossas comemorações do centenário, e teremos depois uma última palestra para fechar esse ciclo de 6 grandes personalidades. Nós, do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul, nós estamos convencidos que o mercado de seguro desenvolvido é sinal de sociedade próspera e é sinal de sociedade desenvolvida. Por isso, é preciso ampliar, é preciso persuadir, é preciso convencer a sociedade da necessidade de proteção securitária. O Sinseg não tem medido esforços nesse sentido, levando a mensagem do seguro tanto para dentro dos muros do nosso mercado, quanto para fora dos muros do mercado segurador, se reunindo com entidades de classes, com autoridades e também com entidades representativas e com a sociedade civil organizada de uma maneira geral. Um ciclo, portanto, virtuoso do centenário está em curso. Esse é o 4º evento, conforme eu disse, que nós estamos realizando comemorativo a este ano. As ações, não só essas presenciais que vocês têm acompanhado, mas nós também temos uma intensa programação no meio virtual, digital, com as ações que impulsionam o mercado de seguro no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Google Display. Atrás de cada poltrona, à frente de vocês, tem o QR Code. Quem ainda não nos segue no Instagram, por favor, passam a nos seguir, que lá tem um conteúdo muito bacana que está disponível, conteúdo formativo e informativo a respeito de importantes produtos e informações importantes para nós passar para os nossos segurados, para os nossos clientes e para a sociedade como um todo. Como eu disse, além desse evento, temos uma outra série de iniciativas. O selo, em parceria com o Correios, também já está pronto, o selo comemorativo ao centenário, deve ser lançado brevemente. O nosso livro, que é a joia das comemorações do centenário, também já está pronto, está com data marcada para o lançamento. Nós vamos iniciar o lançamento do livro na cidade de Londrina, depois vamos a Maringá e depois Curitiba, já temos datas definidas. Nós também fechamos esta semana a exposição Seguro através dos Tempos. Ela já está pronta, já está em fase bem adiantada, onde além do lançamento do livro, nós também faremos uma importante exposição de seguros, a começar com 25 séculos antes de Cristo, nas primeiras caravanas, onde a gente teve os primeiros sinais de mutualismo, portanto o seguro tem aí quase que 4.000 anos de história, e a gente quer, numa exposição, contar tudo isso para vocês. Nós também temos a medalha centenária Rosácea Paranista, que é para reconhecer aquelas pessoas que ajudaram no desenvolvimento do mercado seguro paranaense. Inclusive hoje vamos reconhecer algumas pessoas. O lançamento da segunda temporada da websérie também já está no nosso Instagram. Temos a continuidade do ciclo de palestra, e tudo isso vai finalizar com um grande evento nosso no dia 13 de setembro no Curitibanos, na celebração do centenário e no baile dos 100 anos.
Então eu agradeço aqui mais uma vez a presença de todos, casa cheia, dia chuvoso, aliás, dia tipicamente curitibano, já estava com saudade, né, do dia como hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que nós tenhamos aqui uma noite muito produtiva, formativa e informativa, tá bom? Fiquem bem à vontade, vamos ouvir essas três personalidades que nos enchem de orgulho de se reunir neste dia quase que histórico, nessa noite memorável, para ouvir pessoas de grande conhecimento e de pontos específicos do mercado de seguros, que com certeza vai dar um grau de formação maior para todos nós. Tá bom? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, presidente Aldevir. Vamos então iniciar com a primeira palestra, que será proferida por Eduardo Lang. Ele é executivo sênior, empreendedor e muito ligado às tendências em transformação digital, consumidores digitais e inovação, vindo ao encontro das necessidades da Sanco Seguros, que tem grandes expectativas de crescimento, cujos principais pilares de expansão neste momento são tecnologia e capital humano. Tem vasta experiência no mercado de seguros, tendo atuado 19 anos no Grupo Allianz, com passagens pelo Brasil como presidente e CEO na Argentina, como CEO no Chile, como CFO Estados Unidos e Alemanha, em estratégia, finanças e operações. Presidente e CEO na BR Insurance, uma das maiores corretoras de seguro do país, e esteve à frente como fundador e CEO de empresas de tecnologia e comunicação. Com a palavra, Eduardo Lang. Obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença em dia chuvoso. São 12 anos que estou no Brasil e ainda falo enrolado, então vão, por favor, 15, 20 minutos de sofrimento, mas um tema importante, sim, uma visão, não para trás dos últimos 100 anos, mas olhando para os próximos 25 anos, uma visão até o ano 2050. Acredito que todo mundo aqui, acredito que todo mundo aqui esteja vivo daqui a 25 anos. Se não formos nós, serão nossos filhos ou netos. Sim, mas o ano 2050 está chegando e vai chegar rápido. O principal, eu preciso caminhar, posso pegar? Obrigado. Sim, preciso me movimentar, sou meio ansioso. O principal risco que já há alguns anos é identificado como o principal risco do planeta para as próximas décadas são os eventos climáticos extremos, e acredito que já todo mundo conhece, e a importância para o nosso mercado segurador. Sim? A frequência, severidade, abrangência, erraticidade, se dos eventos climáticos extremos está crescendo, e daqui até o ano 2050 vão ser 6 a 7 vezes mais frequentes do que são hoje. E hoje já são bravos. Sim? De fato, os enormes prejuízos econômicos relacionados pelos eventos climáticos extremos têm atingido seus recordes, sim, nos últimos anos, seja aqui no Brasil, ou seja, no resto do mundo. Sim? O ano 2023 foi o ano mais quente dos últimos 150 anos.
¿sí? Y la tendencia es só piorar. ¿Sí? Los escenarios con 3 grados a mais versus o 1,5 graus, que era a meta lá atrás do Acordo de Paris, são preocupantes, muito preocupantes. Por outro lado, sabemos que até o ano 2050 a população mundial vai chegar a 9,5 bilhões de pessoas, o que representa 80 milhões de pessoas a mais por ano que vão precisar de comida. No contexto dos eventos climáticos impactando, entre outras coisas, a agricultura, onde sabemos que as temperaturas extremas vão reduzir a produtividade das lavouras, etc., ¿sí? Passa a ser um enorme desafio para o planeta. A segurança alimentar. Afortunadamente temos o Brasil. ¿Sí? O Brasil representa hoje quase o 15% do fornecimento de comida do mundo, ¿sí? Gerando ou produzindo para aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Sabemos que o Brasil é o primeiro ou segundo produtor e o exportador agrícola do mundo em quase todos os diferentes cultivos ou mais relevantes. E sabemos que o PIB do agronegócio representa 1/4 do PIB brasileiro. Então é extremadamente relevante para a nossa economia, para a nossa sociedade e para o mundo. ¿Sí? O Brasil é um dos poucos países, junto com os Estados Unidos e a Argentina, que ainda tem a possibilidade de crescer em termos de ampliação da agricultura, do agronegócio. A China já consome todo o que produz, a Índia consome todo o que produz, a Europa não tem mais espaço físico e assim vai. Então temos a responsabilidade e a preocupação de proteger uma das poucas fontes que o mundo, que o planeta tem para garantir a segurança alimentar para as próximas 2 décadas e meia, ¿sí? Além de termos uma enorme oportunidade como economia, ¿sí? Para o crescimento do Brasil. Os eventos climáticos extremos ao longo dos últimos poucos anos têm impactado desastrosamente no mundo todo, e quem está pagando as principais contas somos os resseguradores mundiais. Aquilo tem representado um impacto muito forte na disponibilização de capacidade, ¿sí? Para o resseguro agrícola no mundo inteiro, incluído o Brasil. Não só restrições na capacidade para os diferentes mercados onde os resseguradores operam, mas também uma redução nas comissões, ¿sí? Um aumento nas taxas, e inclusive algo que não tínhamos visto anteriormente, tem sido a imposição de los caps nos contratos proporcionais de reasseguro agro. Isso significa que até uma certa siniestralidade é proporcional, e dessa siniestralidade para cima 100% da seguradora, o que representa um enorme risco, ¿sí? Tanto para a solvência daquela seguradora, ¿sí? Como para o resto do mercado, los players tirarem
sua predisposição de operar no segmento agro por aquele risco financeiro. O custo do seguro agrícola, por consequência, termina subindo. Não tem como subir. E a gente já viu nos últimos anos uma redução de quase 10 pontos nas comissões que as seguradoras pagam para os canais de distribuição, um aumento nas taxas, uma piora nas coberturas, e todo isso acompanhado por restrições do programa de subvenção ao prêmio de seguro do governo. ¿Sí? Aquilo tem impactado significativamente na evolução do mercado de seguro agrícola. Sem lugar a dúvidas, o programa de subvenção, o PCR, tem contribuído muito ao crescimento do mercado segurador. Se o PCR foi de uns 30 milhões de reais em 2009, sim, para quase $1 bilhão nos últimos 2-3 anos, e aquilo gerou um impulso muito grande ao mercado seguro agro brasileiro. O mercado seguro agro brasileiro hoje representa 11% aproximadamente dos prêmios do mercado de seguro, apesar que o agronegócio representa 25% do PIB brasileiro. Quer dizer que existe ainda um potencial muito grande, sim, de crescimento do segmento. Um dos grandes detratores relacionados ao programa da subvenção tem sido as limitações orçamentárias anuais, que não deixa muita previsibilidade, sim, para todo o mercado segurador e os produtores rurais principalmente. Sim? Tem contribuído muito para o crescimento, mas tem ainda algumas falências na estrutura do programa. Uma daquelas falências na estrutura do programa podemos ver comparando os 930 milhões de subsídio do ano 2023 com os 425 milhões de subsídio no ano 2019, onde mais do dobro em termos de reais de subsídio se representaram exatamente a mesma quantidade de hectares seguradas. Então a gente realmente não cresceu a proteção do agronegócio em termos de área protegida. O Brasil tem uma das penetrações de seguro nas áreas cultivadas mais baixas, sim, dos países relevantes agrícolas. Temos menos de 20% das áreas cultivadas tem seguro. Anos anteriores foi 23%, ano passado foi perto de 15%. A Argentina tem 60% das áreas cultivadas com seguro. A siniestralidade do segmento seguro agrícola no Brasil dos últimos 5 anos foi de 100%. Índice combinado de 121%. Na Argentina, com 60% de área protegida, uma base, uma massa crítica maior, uma diversificação melhor, a siniestralidade foi de 58% para os mesmos últimos 5 anos. Uma diferença estrutural importante relacionada à baixa penetração que o seguro tem nas áreas, nos hectares cultivados, o que representa um risco enorme, sim, para o agronegócio em termos de sustentabilidade daqueles produtores rurais, se todo o ecossistema
dos servicios financieros y toda la cadena productiva que trabaja en ese segmento y que perante eventos climáticos extremos pueden llegar a dar prejuicios importantísimos, con toda la consecuencia a cadena que estamos conversando. Otro importante motor do crescimento e possivelmente maior que o programa de subvenção tem sido o crescimento do crédito rural. Sim? O crédito rural ano passado foram 133 bilhões de reais destinados para os produtores rurais, que junto com o programa ProAgro, onde tem coberturas obrigatórias de seguro, até 300 mil reais, que semana passada caiu para 270 mil reais, tem contribuído muito ao crescimento do seguro agrícola. Agora, o enorme potencial está no fato que menos de 25% dos créditos rurais das cooperativas de crédito e das instituições financeiras estão saindo com seguro agrícola. Temos em valores absolutos um potencial enorme ainda de crescimento de cobertura de seguros, ¿sí?, através do canal dos créditos rurais. ¿Sí? A importância que tem um crédito rural com seguro para a continuidade da atividade agrícola, ¿sí?, o investimento em produzir em tecnologia para ir melhorando produtividade, etc., e não para bancar uma lavoura que não deu certo por eventos climáticos o ano passado, onde não tínhamos seguro, ¿sí?, representa um risco para a instituição financeira, obviamente, muito mais atrativo, ¿sí?, e acreditamos que por aí vêm as grandes oportunidades. Os produtores rurais, com um aumento no seguro, ¿sí?, coberturas menores, subsídio não necessariamente disponível para todos, ¿sí?, com o preço dos commodities em baixa, ¿sí?, a conta não fecha. A conta dos produtores agrícolas não está fechando. E aquilo está levando a muitos deles tomar a decisão especulativa de se comprar ou não comprar cobertura de seguro para seus campos. E o agricultor não pode não estar seguro. Estamos num entorno climático, como mencionaba, mais errático, mais severo, mais frecuente, ¿sí?, e simplesmente não dá para não comprar seguro. Só que a conta não fecha. Não fecha para o agricultor. E aí entra o grande dilema, ¿sí?, de como fazemos crescer a quantidade de hectáreas protegidas, ¿sí?, dentro de todo setor do agronegócio brasileiro, para cuidar justamente aquela evolução e capitalizar a oportunidade que representa o Brasil para contribuir nesse crescimento do mundo. Agora, o Brasil, por lei, impõe que 20% das fazendas rurais, ¿sí?, mantenham entre 20% e 80%, dependendo do estado, ¿sí?, mata nativa para efeitos de preservação, serviço ambiental. O Brasil tem 66% do seu território grande, já sabem, que representa uns 540 milhões de hectares, ¿sí?,
protegidas con mata nativa. 66% do território brasileiro. Os Estados Unidos têm 20%, ¿sí? A Argentina tem 14%, daquelas 500 milhões e poucas de hectares, ¿sí? São áreas de preservação de mata nativa dentro de terras rurais, ¿sí? De produtores agrícolas que não geram nenhuma renda. O produtor agrícola tem a obrigação por lei de proteger o meio ambiente, o serviço ambiental, X%, mínimo 20%, máximo 80% da sua terra, e não vai gerar nenhum tipo de remuneração. É indispensável para o planeta mantermos aquele 66% de serviço ambiental. Quando falam do pulmão do planeta, é mesmo o pulmão do planeta. E precisamos para que aquilo não continue piorando. Ao contrário, precisamos fazer bem mais que isso. Só que não através de aumentar a porcentagem de terras protegidas para serviço ambiental. Nesse contexto, a Sancor Seguros, que é o maior grupo segurador argentino, com quase 11 milhões de segurados, mais de 75 anos de história seguradora, ¿sí? Número 1, líder há muitos anos no seguro agrícola na Argentina, com mais de 100 milhões de hectares seguradas no ano passado, e com presença aqui no Brasil há só 10 anos, tem alinhamento e comprometimento absoluto com o Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador 2030, apresentado pela CNSEG em março do ano 2023. Sim. Somos pequenos, uma pequena seguradora de Paraná, nascida em Maringá, mas estamos totalmente comprometidos. Duas das várias iniciativas que estamos avançando justamente para isso, especificamente para o segmento agro, é um projeto em conjunto com o Departamento de Gestão de Risco do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, junto com uma plataforma tecnológica satelital que conseguiu estruturar juridicamente um formato para remunerar aos produtores agrícolas por aquela área de mata nativa obrigatória que está capturando CO2 ao longo do ano, ¿sí? Convirtiendo aquilo no que se chama um bono de remoção de carbono, muito diferente de um crédito de carbono, mas o conceito é o mesmo. São toneladas de carbono retidas, ¿sí? Traceáveis, comprováveis, que vão ser vendidas para quem precisa compensar a sua pegada de carbono, ¿sí? E aquilo a gente está estruturando um formato para que vire uma subvenção ambiental ao seguro agrícola, que para o produto soja, que representa 45% do total do mercado de seguro agrícola e da produção brasileira, vai representar perto de 20% de desconto sobre o custo do prêmio da pólice, complementando a subvenção tradicional, que mais ou menos chega a um outro 20%. Como aquilo temos a expectativa de impactar milhões de hectares não seguradas, ¿sí? Para contribuir como crescimento do setor e todo esse ecossistema que se
interrelaciona, sim, para uma necessidade maior. O segundo projeto tem a ver com a nossa intenção de contribuir para que as instituições financeiras e cooperativas de crédito consigam melhorar a penetração do seguro nos créditos rurais. Estamos trabalhando, sim, através de várias tecnologias na integração do processo de otorgamento do crédito rural para melhorar significativamente a capacidade e qualidade de gestão dos riscos no momento de otorgar o crédito. Em termos de acúmulos, em termos de histórico baseado na localização daquele pedaço de terra, expectativas climáticas para frente, etc. Sim? O valor absoluto principal de crescimento que tem o segmento de seguro agrícola está atrelhado à evolução daquela penetração no crédito rural. Sim? E com isso temos a expectativa de fazermos algumas contribuições ao crescimento do nosso segmento agro brasileiro. O planeta tem enormes desafios. O Brasil tem a possibilidade de influenciar positivamente naqueles desafios. Sim? E a gente, como participantes do ecossistema de seguros, securitário, sim, temos a responsabilidade de atuar com determinação para fazer aquilo acontecer. Sim? E garantimos que vamos deixar não só um mercado segurador crescente, mas também um melhor planeta para os nossos filhos e as futuras gerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Lang, que nos trouxe uma visão do seguro agrícola com suas nuances e desafios. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora Roque de Holanda Melo. Roque é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC Paraná, professor da Escola de Negócios e Seguros, membro consultor da Comissão de Direito Securitário da OAB Paraná, presidente da Comissão de Crédito e Garantia e diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais, FENSEG, CEO da Junto Seguros. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Altevido, agradecer ao Ramiro pelo convite que me foi feito. É uma honra para nós da Junto Seguros, dividimos esse momento com o Edward e com o Ricardo, nesse quarto evento comemorativo ao centenário do Sindiceg Paraná e Mato Grosso do Sul. Queria agradecer também a presença de cada um de vocês. Eu pretendo aqui, muito objetivamente, abordar um pouco do seguro-garantia. Eu pretendo fazer isso em quatro partes. Primeiro, falar um pouco do seguro-garantia. Sempre que a gente fala do seguro-garantia, normalmente nós temos uma plateia muito diversa e nem todos têm o conhecimento do seguro-garantia. E devido ao tempo, passo para a segunda fase, que é já tentando fazer um funil aqui e falar um pouco do momento do seguro-garantia, da importância do seguro-garantia, já trazendo um pouco de vínculo com contratações públicas, ou seja, no cenário do seguro-garantia, sua importância nas contratações públicas, para que a gente possa chegar no momento, então, falar da lei de licitações e, por fim, fecho aqui trazendo um pouco do que o mercado pensa a respeito da lei de licitações e quais são as discussões que o mercado tem tido, principalmente com o governo federal e com os governos estaduais e municipais, para que o seguro-garantia tenha cada vez mais efetividade no que diz respeito às contratações públicas. E deixaremos aí, obviamente, para as perguntas, eventualmente, outros cenários do seguro-garantia, exemplo do seguro-garantia judicial. Então, para começar aqui, eu gostaria de trazer para vocês de uma forma muito simples e muito singela, tentar trazer para vocês o que seria o seguro-garantia.
Vocês podem ver que o seguro garantia, diferente de outras modalidades de seguro, em que você contrata uma pólice, você é o contratante, você é o próprio beneficiário dessa pólice, aqui nós temos três partes distintas. A primeira delas, a seguradora, que é quem garante aquele risco. Do lado direito, para vocês, nós temos a figura do tomador, ou seja, quem contrata a apólice de seguro, certo? Uma empresa que é contratada por outra empresa privada para prestar um serviço, fazer uma entrega ou um fornecimento, ou uma empresa que vai participar de um processo de licitação e, ao fim e ao cabo, precisa apresentar para o órgão público uma garantia. Então, esse é o tomador da apólice. Do outro lado, nós temos a figura do segurado, beneficiário, em caso de sinistro, ele que receberá a indenização ou a completude da obra, a gente vai chegar lá ainda, e nesse caso, tratando-se de órgão público, será o órgão que está fazendo a licitação, o órgão público federal, estadual, municipal, ou uma empresa privada que esteja contratando aí um fornecimento, uma entrega ou uma prestação de serviço. E nós temos também, da mesma forma, o seguro garantia judicial, em que os reclamados, aqueles que respondem ao processo e precisam apresentar garantia, são os tomadores, os segurados, os reclamantes, que ao fim do processo, se obtiverem uma decisão favorável, receberão a indenização, e no topo a seguradora garantindo esse risco. Muito objetivamente, é deste produto seguro-garantia que nós vamos tratar aqui de uma maneira muito breve. E dentro disso, acho que um ponto extremamente importante, aqui para mim está a verdadeira beleza do seguro-garantia, é que hoje, quando falamos em seguro-garantia, ou a gente pensa em seguro-garantia judicial, que representa aproximadamente 80% do nosso mercado de seguro-garantia no Brasil, ou a gente pensa em contratações públicas. Não é só isso. Nós temos mais de 30 modalidades, na Juntos Seguros, por exemplo, nós temos hoje 38 modalidades de seguro-garantia, desde um performance, um licitante, um adiantamento de pagamento, uma retenção de pagamento, enfim, mais de 3 dezenas de modalidades de seguro. E não para por aí. A beleza é que o seguro-garantia pode ser apresentado em absolutamente qualquer contrato em que você tenha direitos e obrigações entre as partes. Vamos trazer como campo de exemplo, quem aqui nunca comprou ou já pensou em comprar um imóvel na planta? Garanto que você nunca imaginou que você poderia se valer do seguro garantia, exigindo da parte do construtor uma garantia de que ele vai performar e entregar aquela unidade habitacional ou uma sala comercial para você, ou devolver o dinheiro que você pagou naquele período devidamente atualizado. É mais uma modalidade de seguro garantia que nunca foi utilizada. Portanto, é um universo a ser explorado do seguro-garantia, semelhantemente ao que o Eduardo falou sobre o seguro rural. Nós temos, não só no seguro-garantia e seguro rural, mas é uma cultura, infelizmente, no Brasil, de que o seguro é despesa e não investimento. Precisamos virar essa página. E aqui, convido então a todos vocês, que nos escutam, se vocês têm uma obrigação contratual e não sabem ainda se essa é uma obrigação que pode ser segurada pelo seguro-garantia, tragam, nós teremos o maior prazer com a nossa equipe de especialistas de estar estudando com vocês e, quem sabe, desenvolver um novo produto que possa atender aí os seus anseios. Avançando aqui, por mais que nós tenhamos também um modelo incipiente, por que eu digo incipiente? Vamos falar um pouco dos números do mercado e vai mostrar uma pujança fantástica do seguro-garantia, uma resiliência que ultrapassou, inclusive, um período de pandemia, mas, por incrível que pareça, nós estamos falando de um produto destinado exclusivamente para a pessoa jurídica, onde nós temos no Brasil aproximadamente mais de 20 milhões de CNPJ ativos. E, por outro lado, pouco mais de 300 mil CNPJ se utilizam no seguro-garantia. Ou seja, estamos falando de menos de 2% das empresas brasileiras que se valem do seguro-garantia. Vejam, portanto, o potencial de crescimento desse produto que nós temos no Brasil. E ainda assim, quando a gente olha os números de 2015 até 2023, nós vemos um crescimento vertiginoso ano a ano, uma exceção no ano de 2021, mas mesmo assim, com resiliência, andou de lado num período de pandemia em que nós tivemos, por exemplo, o travamento do CARF, que julga as últimas instâncias de processo administrativo, julgando apenas processos de 36 milhões de reais. E ainda assim, continuou performando quase o mesmo do ano anterior. Se nós analisarmos que em 2023 nós tivemos, por seguro-garantia no Brasil, um crescimento de 24%. Que produto hoje cresce 24% no mercado? Seguro-garantia.
E dados de fevereiro, divulgados pela SUSEP, nos dão conta que já nesse ano o seguro-garantia está crescendo impressionantes 23% novamente, quando a gente analisa o mesmo período, janeiro e fevereiro de 2023, onde foi da ordem de 528 milhões de reais em volume de prêmio. Portanto, estamos falando de um produto que não para de crescer e colocamos com uma penetração baixíssima, um potencial de crescimento absolutamente que não conseguimos imaginar ainda no nosso país. Estamos nos dedicando dentro da Juntos Seguros para expandir esse produto e principalmente para garantias tradicionais. Quando a gente olha market share, temos a honra aí, Juntos Seguros, de liderar esse mercado com 16,5% de market share e no ano de 2023 romper a barreira de 700 milhões de prêmios em seguro-garantia, primeira vez que uma seguradora de garantia no Brasil rompe a barreira dos 700 milhões em prêmios emitidos. Passando para a importância do seguro-garantia no cenário nacional e aqui já afunilando para contratações públicas. Deixo, portanto, de falar do produto em geral para falar mais de contratações públicas. Notem que nós temos hoje, segundo dados do Tribunal de Contas da União, só em obras federais, mais de 20 mil obras, sendo que destas, 41%, ou seja, 8.603 obras paralisadas. Isso representa, ao TV para os cofres públicos, mais de 32 bilhões de reais de investimentos parados. É bom que se diga que desse percentual, obviamente, tem uma grande maioria dessas obras que não possui sequer uma forma de garantia. E aqui vai já a primeira crítica do mercado segurador a esse modelo de lei de licitações. Por mais que o governo estivesse aberto ao diálogo, passou pela reforma da lei de licitações, a atual lei 14.133, a faculdade do órgão público escolher se ele exige ou não a apresentação de garantia. Não estou falando de seguro-garantia, nós temos 4 formas de garantia. Nenhuma das 4 é obrigatória, é apenas uma faculdade. Muito dessas mais de 8.600 obras paradas não contam com nenhuma forma de garantia. E as que contam, infelizmente, não contam com a forma mais eficaz de proteção. Quando a gente avança nesses números, vocês podem observar que, muito embora os números absolutos oscilem para baixo, em termos percentuais, só cresce o número de obras paralisadas. 29%, 38,5% e 41% de obras paralisadas no Brasil. Dados apenas de obras públicas federais. Se somarmos as obras estaduais e municipais, esse número será ainda maior. Especialmente porque quanto menor o estado, menor o município, maior a ausência de exigência de qualquer forma de garantia contratual nas contratações públicas. Então nós temos um problema absolutamente crônico no que diz respeito às contratações públicas no nosso país. E quando a gente olha essas obras, notem que, invariavelmente, nós não estamos falando de qualquer obra pública. Nós estamos falando de obras públicas que cumprem uma função social para a sociedade brasileira. Mais de 3.500 obras só voltadas à educação no ano de 2023. Quando a gente analisa, nós temos infraestrutura, mobilidade urbana, turismo, nós temos saneamento, educação superior, agricultura, habitação, enfim, dezenas de projetos parados, obras paradas, por falta da correta garantia que possibilite a retomada e a conclusão dessas obras em tempo e modo, sem nenhum desembolso adicional por parte do Estado. Diante desse cenário, discutiu-se por mais de 2 décadas, digo isso porque a lei de licitações 8666, embora seja do ano de 1993, o seguro-garantia só foi incluído em 1994, na primeira reforma, digamos, da lei de licitações, e desde então se discute a reforma de lei de licitações com ênfase para as contratações públicas. Tivemos a oportunidade na última década de estar à frente dessas discussões por parte da FINSEG, e nós tivemos então, aqui nós temos outros dados do mercado que dão conta desse cenário, infelizmente, de obras paralisadas pelo Brasil, e nós tivemos aí a lei de licitações, tida como a tábua de salvação no que diz respeito a contratações públicas. E por que tábua de salvação? Porque finalmente o governo federal pensou em dar mais robustez e protagonismo ao seguro-garantia, e de fato o fez, trazendo para a nova lei de licitações. A gente vai, nos slides posteriores aqui, abordar esse tema, trazendo o protagonismo do seguro-garantia, elevando-o como a única forma de garantia nas contratações públicas que
possibilita a retomada e conclusão da obra por parte do agente garantidor, sem a necessidade de nenhum desembolso adicional por parte do Estado, salvo, e esse ponto, entre parênteses, é importante, o quanto previsto no orçamento original, e sem necessidade de um novo processo de licitações. Essa foi a intenção do Estado. Pois bem, o que o Estado trouxe nessa nova lei de licitações aí, que, apesar de publicada em 2021, passou a ter vigência definitiva, e eu explico essa minha expressão, apenas agora em janeiro de 2023. Por que merece uma explicação? Primeiro que, obviamente, a partir da sua publicação, ela já estava em vigor. Acontece que, por muito de desconhecimento, muito de receio dos órgãos públicos, o governo federal deu um período de vacância para que pudesse ser aplicada a antiga norma 8666 e a norma nova 14133. Passou-se 1 ano, 2 anos e não tivemos efetividade, ou seja, os órgãos públicos, por receio, continuaram utilizando a lei antiga, infelizmente. Tivemos um período, então, de muita pressão no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, e nós tivemos um decreto que acabou esticando por mais um ano a possibilidade de utilização de ambas as leis, e isso findou em dezembro de 2023. Portanto, a partir de janeiro de 2024, nós temos um cenário que só se aplica à nova lei de licitações. O que significa isso em termos práticos? Primeiro que nós poderíamos ficar aqui por longas horas tratando única e exclusivamente esse tema de lei de licitações. Tentarei ser bem objetivo e despido de todo o juridiquês e tecnicismo aqui para que me faça entendido. Os principais pontos dessa lei de licitação, não quero e nem tenho a intenção de ser exaustivo aqui, mas vou tratar os principais pontos da lei de licitação. Primeiro, ela continua com a garantia de proposta no valor máximo de 1% da estimativa da contratação. Portanto, quando você a empresa vai participar de uma licitação, vai bidar, nós chamamos assim, apresentar a sua proposta na lei de licitações, e o que é essa garantia de proposta, Roque? É simples. Você apresenta a sua proposta numa garantia de que, se você for o vencedor daquela licitação, você vai assinar o contrato nos termos que já foram publicados e você já analisou o edital. Se você não assinar o contrato, você desistir do negócio, pode ser executada aquela garantia. Primeira crítica do mercado segurador. Por mais que tenhamos tentado, junto ao órgão público, sensibilizar, manter-se o valor de, primeiro, antes era 1%, agora até 1%. No máximo 1%. No máximo 1% significa 0, 0,1, 0,2 ou até 1. Ainda que fosse 1%, é absolutamente um valor irrisório no âmbito da contratação. O que nós vimos ao longo do tempo de experiência nos órgãos públicos? Por exemplo, o setor energético, um setor absolutamente estável e que entra ano e sai ano nós temos um número perene de licitações. Nós vimos que alguns projetos, algumas empresas entravam, por exemplo, com 20 propostas, 20 projetos diferentes. Ela apresentava, encontrava, obviamente, capacidade para apresentar 1% de garantia em cada um daqueles projetos. Aí ela, surpreendentemente, ganhava uma boa parte desses projetos. Nós temos um caso prático em que a empresa ganhou 16 projetos. E daí ela se depara, então, que, poxa, 16 projetos. Você tem 16% de garantia, só que o investimento são de ordem de bilhões de reais. O que essa empresa faz? Ela escolhe 3, 4, 5 ali, ou seja, aquilo que dentro do seu orçamento lhe cabe, e ela desiste dos demais. Por quê? Porque o valor é muito pequeno de penalidade. Pagar aquele 1% para ela não faz diferença. Ela paga o seu débito, não fica com nenhuma restrição junto aos órgãos públicos e se dedica àqueles contratos que lhes são mais rentáveis. Qual o problema aqui? Ela causou um buraco na licitação. Aquela licitação foi deserta. Muitas das vezes, o segundo, o terceiro, não tem interesse por aquele mesmo preço. Não se consegue seguir naquela licitação. Um novo processo de licitação tem que ser aberto. Isso não acontece nos órgãos públicos da noite para o dia. E aí são meses de atraso, mais um projeto com função social que não é entregue e prejuízo para o erário. Portanto, o mercado defendia aqui que esse valor de garantia fosse substancialmente maior, a fim de que aqueles licitantes se dedicassem única e exclusivamente aos projetos para os quais têm expertise, conhecimento e realmente gostariam de levar até o fim. Garantia de performance. Na garantia de performance nós temos duas situações.
Primeiro, uma que não muda nada, absolutamente nada. A garantia para a contratação de obras e serviços de fornecimento de até 5% do valor do contrato, e mais uma vez sempre fica a crítica do até, que pode ser qualquer valor abaixo, ou 10% a depender da complexidade. Estamos falando de todas as obras ordinárias. O que seriam ordinárias aqui, Roque? Já passo para o segundo ponto, que é a nova lei de execuções trouxe a definição de obras de grande vulto, classificando obras de grande vulto como todas aquelas obras que ultrapassem o valor de 200 milhões de reais. E para essas obras, então, se exige a apresentação do seguro-garantia, e retomo o meu ponto de protagonismo do seguro-garantia, com cláusula de retomada. Primeiro, parênteses, Roque, o que é seguro-garantia com cláusula de retomada? Simples, o seguro-garantia com cláusula de retomada é a obrigação da seguradora em preferencialmente assumir aquela obra, houve um sinistro, contratar uma empresa terceira para continuar aquele projeto e entregar e concluir aquele projeto, ao invés de simplesmente fazer uma indenização em dinheiro. Por que isso? Porque para o órgão público não importa receber o dinheiro. Talvez você pode falar, mas como não importa? Simples. Quando você é um órgão público, seja ele federal, estadual ou municipal, uma indenização que lhe é pago não entra naquela dotação orçamentária. Mas você paga, por exemplo, no âmbito federal, para os cofres públicos, para o Tesouro Nacional, e não com um carimbo para aquele projeto. Significa dizer, a União recebeu a indenização e não foi nem um pouco eficaz, porque aquele dinheiro não vai ser destinado àquele projeto. O que vai acontecer? Recebeu a indenização, vai ter que abrir um novo processo de licitação, vai ter que fazer um novo estudo, novas propostas serão abertas, e a gente está falando de anos aqui, mais uma vez, para retomar aquela obra. Aqui, o governo encontra, então, uma solução. Vamos adotar um seguro-garantia, dando um percentual que possibilite essa retomada. Em diálogo com o mercado baseado na experiência internacional, apresenta, então, para a União, a proposta de 30%. E por que 30%, Roque? Porque baseado na experiência internacional, principalmente dos asseguradores, 30% é um percentual que, se não todos, a maioria dos projetos seria factível de ser retomado. Primeira reação, talvez, dos senhores seja 30% não é baixo. Vou trazer uma explicação e fugindo um pouco dos 200 milhões de reais para ficar ainda mais fácil. Vamos supor que temos um projeto de 100 milhões de reais e que o cronograma físico e financeiro, hipoteticamente, avançou na mesma proporção, 50%. Ou seja, 50 milhões de reais já foram destinados pelo aquele projeto. Falta 50% do projeto e mais 50 milhões de reais. E nesse momento acontece um sinistro. A empresa, por algum motivo, quebra ou não consegue performar. A seguradora é chamada. Notem que nós ainda temos do governo 50 milhões de reais para colocar naquela obra. 30%, ou seja, adicionais 30 milhões de reais, até esse limite, serão colocados por parte da seguradora. Nós temos, portanto, 150 mais os 30, 80 milhões de reais para performar 50 milhões de reais. Um percentual absolutamente factível, mesmo para cobrir o sobrecusto de uma nova contratação. Obviamente que a empresa que substituirá não fará pelo mesmo preço, mas nós temos 30% de buffer aqui, que é suficiente, na maioria dos casos, baseado na experiência internacional. Infelizmente, ouviu a metade da conversa e o governo federal se mostrou resistente a tratar dos 30%. Quando eu falo governo federal aqui, para não ter dúvida, eu falo, obviamente, do Executivo e do Legislativo, a Câmara e o Senado também. E então fixou-se que, quando previsto no edital a cláusula de retomada, o percentual de garantia poderá ser de até 30% da importância segurada. Voltamos à velha máxima. Até 30% pode significar 0, 0,5, 5 ou 10. O problema é, qualquer percentual abaixo de 30%, nenhuma seguradora vai aceitar, ou as seguradoras responsáveis não deveriam aceitar essa garantia. Por quê? Porque notem que na indenização o governo fixa na legislação que a seguradora pode optar entre indenizar em dinheiro, mas nessa hipótese, ou seja, se recusar a retomada e conclusão, tem que pagar 100% da importância segurada, ou seja, o percentual total que ela tem garantido. Portanto, não seria responsável que uma seguradora emitisse uma apólice
com um percentual abaixo do que ela entende suficiente para fazer a retomada, se ao fim e ao cabo ela só quisesse indenizar o valor em dinheiro. Isso traz prejuízo para o mercado, para a imagem do produto, e ao final o governo vai falar que esse produto não funciona, porque novamente vocês estão me dando dinheiro, e como eu expliquei no começo, dinheiro não resolve o problema do governo federal. Então é mais uma crítica que nós fazemos à lei de licitações. Roque, então quais são os requisitos do mercado? Você falou de todas essas críticas, o que o mercado entende que seria um modelo adequado no que diz respeito à lei de licitações? Eu trago aqui, primeiro, acabamos de passar, o percentual adequado deveria ser de 30% fechado, ou seja, não tem problema nenhum você querer uma outra forma de garantia ou um seguro-garantia sem a cláusula de retomada. Aí você pode escolher 5%, 10%. Mas à medida em que você, agente público, queira um seguro-garantia com cláusula de retomada, o percentual deve ser o percentual de 30%. Qualquer outro percentual vai diminuir e muito as chances de retomada e, portanto, de conclusão da obra e de eficácia do seguro-garantia. A ausência de responsabilidade da seguradora para verbas trabalhistas e previdenciárias, obviamente, exceto se você fizer uma cobertura complementar. Pode ser algo absolutamente elementar, mas depois que o sinistro ocorre, aí é que todos os problemas vêm. Então a gente entende que isso precisa ficar mais transparente na lei, para que aqueles 30%, ou seja, a responsabilidade da seguradora, ela seja destinada única e exclusivamente a contratar uma empresa terceira para retomar e concluir aquela obra. A seguradora será responsável pelo aporte de valores até o limite máximo de garantia da pólice. Ou seja, os 30%, se for um projeto de 200 milhões de reais, por exemplo, que é o valor mínimo ali, 60 milhões de reais é o limite da seguradora. Significa dizer, a seguradora continuará responsável. Vamos supor que aconteceu um sinistro, a seguradora colocou 60 milhões de reais e ainda falta alguma coisa. O Estado deve fazer aquele aporte adicional e a seguradora continuar responsável até a entrega na obra. Mas precisa haver um limite de importância segurada. Não é porque o Brasil exige isso, é porque quem oferece capacidade no Brasil e em todo o mundo, que são os resseguradores, assim trabalham em todos os locais, inclusive nos Estados Unidos, em que nós temos 100% de importância segurada. É apenas, tão somente, o reflexo do mercado ressegurador global. A ausência de sucessão contratual é super importante que isso também fique expresso, para que futuramente não possamos evitar eventuais litígios em que, hipoteticamente, tem que trazer a seguradora para uma sucessão contratual, ou uma empresa que a seguradora contratou para fazer a retomada da obra. Ela não pode suceder a empresa que quebrou, a empresa que sinistrou, em todos os seus requisitos, sejam eles fiscais, ambientais, responsabilidade civil contra terceiros e assim por diante. Há modalidades de seguro, inclusive, que podem cobrir perfeitamente esses riscos, mas isso não é seguro-garantia. Portanto, mais uma atenção aqui de que obras de infraestrutura, projetos complexos, não existe uma varinha mágica, uma única modalidade de seguro que vá absolutamente afastar todos os riscos. Você precisa ter um bom consultor para que construa uma matriz de risco e um pacote de seguros que absolutamente mitiguem todos os riscos que cabem a cada modalidade. E por fim, a IS não deve ser usada no pagamento das multas intermediárias antes da finalização do contrato. É algo que nós estamos realmente discutindo com o segurado, com os órgãos públicos, e dizendo, se isso não fica claro na lei, façam, assim como nós temos a instrução normativa número 5, façam uma diretiva para que os agentes públicos corretamente executem aquelas garantias. Obviamente que você vai fixar penalidades no caso de incumprimento do valor do contrato. E essas penalidades, invariavelmente, podem não levar necessariamente à execução do contrato. Não executem a apólice nesse momento. Você sempre vai ter o direito de cobrar isso do tomador. E não vai perder o direito. Avise com expectativa de sinistro. Ao fim e ao cabo, se aquela obra for concluída sem o sinistro, execute o tomador e se ele não pagar, você tem todo o saldo da IS para a seguradora pagar aquela indenização. Não corra o risco de se precipitar e executar uma cobertura de multa pequena aqui e retirar dos 30% um valor que seria essencial para a retomada e conclusão da obra, se ao final, além daquela multa, ele falhar e o contrato for rescindido. Portanto, de forma muito objetiva, porque nós teríamos aqui muito para discutir sobre isso, esses são os principais
apontamentos que eu traria no que diz respeito à lei de licitações. E por fim, para fechar essa minha parte aqui, nesse momento, do Sindseg, eu gostaria de trazer que nas últimas semanas nós tivemos absolutamente um feito no que diz respeito às contratações públicas. Por quê? Apesar de nós estarmos desde 2021 com uma lei de licitações já em vigor, foi o primeiro edital a exigir o seguro-garantia com cláusula de retomada após uma ampla discussão com o mercado. Tivemos a oportunidade de estar no estado do Mato Grosso junto com o governador Mauro Mendes e toda a sua equipe, e essa discussão envolveu a FENSEG, a CNSEG e a FENABER. Portanto, nós temos um edital que não apenas preenche os requisitos e é um edital que atende os anseios do estado do Mato Grosso, mas um edital que também é passível de ser operado por parte do mercado, tendo a aprovação da Confederação, da Federação, da FENABER e de todo o mercado segurador e ressegurador. Um feito ímpar no que diz respeito a contratações públicas no Brasil, e a gente entende que é sim um modelo a ser seguido, não apenas pelos demais estados e municípios, mas também com ênfase para o governo federal. A CNSEG, a FENSEG e a FENABER estão em conversas e em diálogos constantes com o governo federal, dizendo que esse edital possui os subsídios para o que nós entendemos ser o futuro das contratações públicas no Brasil, e a gente espera aí que haja eco e que eles possam realmente olhar para esse documento com olhos e coração aberto, para que a gente possa avançar no que diz respeito às contratações públicas. Seria isso da minha parte. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Roque da Junto, que nos deu uma verdadeira aula sobre seguro-garantia vis-à-vis a nova lei de licitações. Vamos ouvir agora o próximo palestrante, Ricardo José Iglesias Teixeira. Vamos aplaudir. O Ricardo iniciou sua carreira no setor de seguros em 1980. Não parece, muito jovem. Como acionista desde 2004 e CEO da Centauro Vida e Previdência S.A., especializada em seguros de vida, e que é hoje uma joint venture entre o grupo ExtraSeg e da holding Constellation Insurance, que administra mais de 650 bilhões em ativos. Sócio e conselheiro da Extramed, Administração e Serviços de Saúde, desde 1999, além de fazer parte da Federação Nacional de Vida e Previdência, FENAPREV, desde 2013. O Ricardo vai abordar as nuances, desafios e oportunidades do seguro de benefícios, com uma visão sobre o evento da pandemia e sobre a sua contribuição para com o plano de desenvolvimento do mercado de seguros proposto pela CNSEG. Também nos dará sua impressão sobre a influência da inteligência artificial nessa importante modalidade de seguro, entre outros. Com a palavra, Ricardo Iglesias. Obrigado, Marazzi. Presidente Altevir, queria em seu nome, em nome de toda a diretoria, do Ramiro, do time do Sindseg, dizer que é uma honra muito grande a gente estar aqui com vocês hoje, participando, como diz o Marazzi, já faz uns quase 50 anos que eu estou nesse mercado, então o sindicato tendo os seus 100, eu acho que já tem um bom tempo aí e por conta disso nos orgulha muito estar presente num evento importante como esse, que é esse momento dos 100 anos. Conhecendo a história do sindicato, a importância do sindicato e o momento que o mercado de seguros vive. Nós escutamos o Edward, nós escutamos o Roque aqui agora. Talvez para quem esteja nos ouvindo é muito importante entender que viver no mercado regulado e dependente muitas vezes do legislativo e do executivo não é tão simples como as pessoas pensam. Não é simplesmente conquistar o cliente, é conquistar o cliente com produtos, com ferramentas e com condições que permitem. Então,
eu acho que me escolheram para encerrar aqui porque disseram o seguinte: ele está há muito tempo no mercado, então possivelmente um otimista nato, ele tem que ser o último a falar para dar uma alegrada na turma. Então, eu queria dizer para vocês que o meu primeiro slide já diz isso, e pegando algumas palavras que o Eduardo citou, para mim o Brasil continua sendo e sempre será um país de oportunidades. O Eduardo falou da questão de nós sermos aí líderes de exportação e produção de itens importantíssimos. Esse material que nós estamos vendo aqui é um material que foi apresentado a semana passada num fórum que nós temos, um fórum chamado Mário Petrelli, um grande amigo conhecido nosso, do nosso sindicato, e que nessa apresentação aqui ele demonstra e ele nos lembra que o Brasil faz parte, apesar de todas as mazelas que nós temos, faz parte de um grupo muito exclusivo de países. Ele é um dos poucos países que tem população diferenciada em quantidade, que tem um PIB já de um tamanho expressivo, mais de 2 trilhões, e que, acima de tudo isso, tem área. E a área vai fazer diferença nisso que o Eder falou. Potencialmente, nós somos um dos poucos países do mundo que efetivamente tem capacidade de crescer aí até mais do que 50% aí na produção do agronegócio, que é a alimentação e que é a base do sucesso do mundo e da manutenção da nossa estrutura. Então, continuo e sempre serei um otimista, e espero que as minhas palavras e o que a gente viu aqui do seguro do agro e do seguro garantia, com todas as dificuldades que temos no dia a dia, mas, presidente Altevira, você sabe melhor do que ninguém, esteve aqui conosco, eu acho que a CNSEG e as federações e os sindicatos e as próprias federações dos corretores vem fazendo um trabalho muito diferenciado nesse momento, onde a gente voltou a pôr a cara para dentro do governo e nos mostrar como uma indústria que devolve a população. Eu vou falar um pouquinho e rapidamente sobre pandemia, um momento que a gente viveu aí há pouco tempo e que mudou a minha indústria de seguro de vida, e certamente eu acho que todos os negócios que envolvem a área de proteção, que é a área de seguros, eles precisam e precisavam um chacoalhar, como é o que nós estamos fazendo. Amanhã, por exemplo, teremos em Brasília a apresentação do plano de trabalho institucional da CNSEG. Então nós voltamos a aparecer, uma indústria que andou recolhida por muito tempo, ela voltou a aparecer para o mundo, voltou a aparecer para o Estado e voltou a aparecer para a mídia como um todo. O nosso CEO, Diogo, da CNSEG, brinca que ele, antes de assumir essa figura de CEO da CNSEG, ele estava como presidente da entidade que congrega os aeroportos privados do Brasil, que já foram privatizados, e ele diz: nós em plena pandemia fazíamos propaganda que as empresas aéreas estavam transportando vacina nos aviões sem cobrar ninguém, sem onerar o Brasil por conta disso. Mal sabem as pessoas que era espaço vazio que estava dentro do avião, que eles simplesmente aproveitavam a logística e botavam as vacinas. E nós, no nosso mercado, que superamos as cláusulas contratuais e pagamos mais de 7 bilhões em mortes decorrentes do Covid, nós nunca anunciamos isso e parece que temos vergonha de dizer que fizemos isso. Então, certamente o Diogo, eu não canso de elogiar, porque ele vem com toda a sua equipe, com o novo time que está dentro da CNSEG, nos sindicatos e nos parceiros desse nosso negócio chamado seguro, ele vem mudando a cara do nosso negócio, e eu sou um dos que aposto muito das minhas fichas nesse trabalho que a gente está desenvolvendo. O plano de desenvolvimento do mercado de seguro e previdência já foi falado pelo Eder também, foi citado pelo Roque. É um plano amplo, que levou muito tempo para ser desenvolvido, e que basicamente ele fala em um tripé de objetivos. Esse tripé de objetivo, e eu gosto de citar ele porque ele fala que, primeiro, precisa aumentar a quantidade de pessoas seguradas, ou seguradas, na verdade. Seguradas nós temos muito, nós precisamos incorporar mais população para dentro da nossa indústria. O segundo ponto muito importante, ele cita que ele tem que passar a devolver mais para a sociedade, não basta arrecadar mais. Todos os nossos planos que nós desenvolvemos nos últimos
100 anos no mercado, a gente sempre começava falando em vamos subir para tanto do PIB o prêmio de seguro. Nunca ninguém fazia de trás para frente. E eu acho a grande virtude do plano de desenvolvimento é que ele vem de trás para frente. Ele primeiro fala em trazer mais população para dentro da nossa indústria, depois ele fala em devolver mais para essa população e, por último, obviamente, nós não podíamos deixar de ter como objetivo incrementar a nossa participação no PIB. Então, isso é um trabalho que não são só esses 3 pontos, mas que basicamente vislumbra um objetivo final de se trabalhar esse alcance, um alcance que vai refletir na vida de todos nós e vai refletir na vida do Brasil como um todo. Fiquei um pouco invejado aqui com o Marco, que falou que o mercado está crescendo 23%, 24%, mas daí eu tenho lá um 37%, lá só para discutir a questão com você. Nós temos uma ressaca positiva que acontece aí pós-pandemia. Nós estamos numa indústria que hoje só no seguro de pessoas, e entendam que seguro de pessoas não envolve planos de acumulação de previdência, envolve efetivamente risco, e neste mercado hoje é um mercado de 62,5 bi, eu não estou tratando aqui o 1,4 trilhões de ativos que temos hoje guardados, economizados e poupados, fomentando a economia, que são os ativos da previdência privada. Estou falando de prêmios de seguro de vida, prêmios de seguro de acidentes pessoais, prêmios de seguro de risco. Mas eu trago aqui, e inclusive uma novidade da própria federação, que é uma divisão desse nosso mercado. Uma coisa que até o ano passado a gente não olhava, mas que a partir dos últimos 5, 7, 8 anos, não é necessariamente vinculado ao fator pandemia, ele começa a acontecer. Nós mudamos um pouco a nossa estrutura de negócio. O seguro de vida até 10 anos atrás era basicamente uma coisa chamada vida em grupo. Vida em grupo, às vezes, maquiado, grupo que é coletivo por adesão, que não é coletivo por adesão, mas basicamente seguro de grupos. A partir de então, a gente tem uma estabilidade econômica, a cada dia se reforçando na mente do brasileiro, uma nova geração chegando para consumir, e mais do que isso, uma nova estrutura econômica no país, econômica, financeira e de tecnologia. Operações digitais, operações de bancos que efetivamente entraram por outros canais, um canal muito mais às vezes de assessoria e de consultoria do que efetivamente só de venda de produtos, e a gente hoje nos sente obrigado a dividir o nosso mercado em 2. Aquele seguro que é seguro mesmo, aquele risco que eu pago e se não aconteceu, encerrou, repartição. E aí, num segundo item, e aquele que nos chama a atenção, que nós estamos falando de um crescimento de 37%, se eu comparar já de fevereiro 23 com fevereiro 24, e isso tem sido todo mês, não é uma particularidade desse mês de fevereiro, que o carnaval caiu para cá ou para lá, é uma coisa que tem acontecido. E o que nos levou a chegar a um crescimento como esse, a chegar a uma penetração cada dia mais efetiva e mais importante dentro da nossa sociedade, é que nós passamos a fazer parte do mercado financeiro. O seguro não é mais uma cobertura de risco para a morte. O seguro hoje é uma proteção patrimonial, uma proteção familiar, e é algo que vem dentro de um trabalho muito forte, muito firme das instituições que estão oferecendo esse tipo de produto. Ele vem levando ao cliente uma segurança para que esse cliente possa, muitas vezes, através de uma cobertura de seguro, seja ela para receber em vida, como receber na morte, ele consegue se proteger de uma forma em que os investimentos dele passam a estar um pouco mais livres, um pouco mais flexíveis. Baseado nisso, nós temos tido um crescimento completamente diferenciado. Vocês vão ver que a exceção do seguro prestamista, que é um seguro que infelizmente ele cresce na proporção de endividamento. Endividamento não é de todo ruim, desde que os juros sejam compatíveis, uma coisa que a gente ainda precisa consertar no Brasil. Mas basicamente o que de fato vem fazendo a diferença no nosso mercado é algo que eu vou falar 1, 2, 3 vezes hoje, que são produtos que levam ao cliente uma proteção imediata, uma proteção ainda em vida e uma proteção que, se porventura ele estiver no momento em que
haja necessidade, vai resolver as necessidades, não dele, mas sim dos seus sucessores, né? Um pouquinho da agenda FENAPREV, eu vi fazer um pouco de propaganda da minha federação, porque nós temos trabalhado arduamente. Roque falou aqui que estão politizando bastante também, dentro da FENSEG, para que as coisas aconteçam, para que as coisas evoluam. Eu acho que o seguro rural é a mesma coisa. O que a gente vê hoje é que se nós não nos posicionarmos firmemente, aí alguém vai me dizer, não vai falar de seguro vida universal. Pô, faz 35 anos que eu escuto isso aí, o seguro vida universal, mundo afora já está quase em decadência e nós ainda estamos falando em ter seguro de vida universal. Teremos, sinto informá-los que teremos, porque agora foi aprovado, estamos discutindo uma questão micro, da questão dos ativos acumulados e do eventual resgate desses ativos. O produto já está pronto, resolvido. A questão vai ser se nós, companhia de seguro e os corretores de seguro, vão ter interesse de vender esse produto, porque desde então muita coisa aconteceu e muita coisa melhor apareceu. Então é um produto que vai estar na prateleira, possivelmente vai tomar um espaço de mercado, mas já não com aquele charme que nos anos 80, nos anos 90, ele encantou boa parte do mundo, seja aqui nos Estados Unidos, Canadá, seja lá na Ásia, onde você tinha uma coisa chamada garantia de rentabilidade. Garantia de rentabilidade é o que fazia o Universal Life se tornar um produto extremamente diferenciado. A partir do momento em que o mundo entendeu que garantia de rentabilidade, num país como os Estados Unidos, por exemplo, que ficou 10 anos com juro praticamente zero, se não zero, países como o Japão, que estava com juro negativo, é impossível você oferecer ao teu cliente uma rentabilidade se você não tem uma contrapartida desse negócio, uma contrapartida de segurança de médio e longo prazo, que vai te dar solvência para poder cumprir os seus objetivos. Então, o que aconteceu com o mercado mundial do Universal Life é que todo mundo migrou para produtos Universal Life mixados, onde você tem o risco da aplicação passada ao cliente, transferida ao cliente, e não mais ao operador daquele negócio. E, em função disso, logicamente, se tira um atrativo muito forte, que é você ter a garantia do cliente, quanto em outros produtos nós temos isso ainda muito forte. O Prévio Saúde, que começou no Brasil certo, pegou um caminho equivocado, de repente ele se tornou uma previdência privada para pagar seguros de aposentados, e que volta agora numa remodelação que enxerga modelos internacionais de Health Saving Account, de modelos que podem efetivamente ser um paralelo não concorrente à ANS, e não é o nosso mercado, mas complementar a ANS, dando um pouquinho mais de flexibilidade ao cliente para produtos que sejam mixados de acumulação e risco conjunto e que não são efetivamente seguro-saúde. Desenvolvimento de novos modelos de renda, vou falar bastante disso, porque no próximo slide eu vou posicioná-los, inclusive, da nossa situação atual em relação a isso. O Brasil é um país que o indivíduo, quando compra uma previdência privada, ele acha que ele comprou uma aposentadoria. Mundo afora, as pessoas sabem que existem dois momentos, um momento em que se acumula e um momento em que se usufrui. O Brasil é o único país que criou uma regra torta lá atrás com aqueles planos tradicionais, que são o horror da nossa indústria hoje, que muitas companhias estão tendo que aportar capital para poder garantir a eventual distorção que haverá em relação ao prometido e ao que o mercado remunera. E nós acabamos encurralando o cliente num ponto em que o cliente é obrigado muitas vezes a tomar uma decisão que é muito difícil de tomar. Eu quero uma renda vitalícia ou eu quero uma renda temporária. Então, modelos de renda onde você possa fazer um mix ou você possa ter mais de um operador da tua renda são fundamentais para que a gente tenha uma previdência privada forte no momento do usufruto. O momento da acumulação, nós já temos no mercado, como eu falei agora há pouco, de 1,4 trilhões de reais, o que já não é pouca coisa e já é algo bastante significativo e importante para o nosso mercado, né? O regular instituto de adesão automática é um processo que, num país onde as pessoas têm por opção normalmente dizer, não, vou deixar para depois,
a gente está pressionando muito fortemente o regulador para que ele diga, olha, a empresa pode dizer ao seu funcionário, ao seu colaborador, ou enfim, ele pode dizer o seguinte, aqui você vai ter essa previdência, se você não quiser ter, você tem que optar em não ter. Então é algo que talvez no modelo de aculturamento que nós estamos tendo para esse tipo de negócio seja muito importante e é uma luta que o mercado vem fazendo. Ampliar a oferta de planos empresariais, eu acho que é muito mais uma questão de você democratizar um pouco mais a previdência empresarial, que hoje está efetivamente atendendo uma elite, uma ponta muito forte aqui da nossa pirâmide. Seguro de previdência de pessoas e planos de previdência oferecido como instrumento de garantia é algo que o mundo inteiro faz. Todo indivíduo que tem um capital acumulado em qualquer lugar, ele pode se auto-emprestar esse capital por um spread muito pequeno e muito diferente, muitas vezes, do que uma operação tradicional bancária. Isso é uma falha que nós temos na legislação brasileira e que, imagino eu, que rapidamente, e até porque o atual governo tem isso como método forte, ela deve ser corrigida e nós devemos poder fazer isso. Hoje, no PGBL, pouquíssimas instituições já fazem esse tipo de... No VGBL, pouquíssimas instituições já fazem isso, mas no PGBL isso ainda é praticamente uma ordem, uma estrutura praticamente inexistente no país. Possibilitar a opção pelo regime tributário progressivo ou regressivo na hora do saque ou resgate. Isso estava no nosso plano de desenvolvimento e o governo soltou uma surpresinha no final do ano aí com uma medida e já pôs para funcionar isso, só que ele esqueceu de organizar o processo. Na verdade, ele soltou uma medida provisória para que isso acontecesse, esqueceu de combinar com a Receita Federal entrou em greve, então as seguradoras estão todas em pânico e desespero porque não conseguem uma circular definindo como isso vai funcionar de fato. Porque aqui tem um contexto muito amplo, né? Como é que eu vou definir no primeiro saque ou no primeiro resgate qual é o modelo progressivo ou regressivo, se muitas vezes eu nem sequer fui historicamente o administrador desse recurso por todo o seu histórico. Esse indivíduo, ele acabou vindo para mim numa portabilidade, num modelo de transferência, ou coisa do gênero. Então, existem muitas respostas que ficaram em aberto. A Receita Federal, infelizmente, ainda não conseguiu nos trazer um posicionamento firme e forte. Então, estamos lutando porque isso tem criado aí uma incerteza jurídica muito forte, porque criou-se uma expectativa que ninguém sabe como corrigir. E o mercado, mais do que tudo, não sabe como agir em relação ao próprio posicionamento dos seus clientes. Revisar a regulamentação dos planos de previdência e seguro de pessoas com cobertura de sobrevivência e norma de investimento. O que quer dizer isso? Tem que ser revisar um pouco mais. Nós estamos muito travados, muito fechados, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Nós precisamos criar hoje, nós que temos um co-irmão na América do Norte, quer dizer, hoje você tem uma flexibilidade de investimento dos seus recursos muito maior do que nós temos aqui dentro do Brasil e com um nível de segurança bastante significativo. Então, precisamos libertar essas amarras. E, por último, o governo, como faz de tempos em tempos, está fazendo, isso não é necessariamente do plano de desenvolvimento, mas é uma agenda firme e forte da FENAPREV, porque está participando desse grupo, ele faz o reentendimento de como melhorar todos os segmentos e braços do mercado financeiro. Então, as reformas financeiras, no projeto da RF, a FENAPREV vem participando ativamente, está participando de mais de 20 comissões, e certamente algumas dessas trarão alguns benefícios importantes e de curto prazo para todos nós. Aonde nós estamos? Falando agora um pouco de Centauro. Marazzi falou muito bem, Ricardo, da Centauro. Muitos de vocês, e eu tinha essa dificuldade, era uma dificuldade muito grande, porque passamos 10 anos nos chamando Centauro-ON. E todo mundo dizia que era Centauro on ou off, não é on ou off, é ON, de Ohio National. Ohio National, com muito orgulho, foi nossa sócia durante 10 anos. É uma empresa mais que centenária, como nós aqui do Sinseg, 110 anos de existência, mas durante a pandemia ela foi vendida a uma nova instituição que se criou no mundo,
uma instituição chamada Constellation Insurance Inc. Essa estrutura chamada Constellation Insurance Inc. é, na verdade, a soma dos dois maiores players da América do Norte de investimentos de fundos de previdência e seguros. Então, são players de investimento de médio e longo prazo, hoje administram $500 bilhão em conjunto. Eles têm sede no Canadá, ambos. Um se chama Ontario Teachers, é o maior fundo de pensão canadense, e o outro é o CDPQ, que é, na verdade, um gestor de fundos. Cada um dessas duas instituições tem 50% da Constellation, e o projeto deles é um projeto de desenvolvimento de negócios de seguro através desta holding. Essa holding, ela já comprou o Higher National, já comprou uma segunda seguradora chamada Columbia nos Estados Unidos. Ela, no pacote, ficou com o Higher National do Peru, o Higher National do Chile. O Higher National do Chile já fez a aquisição da La Chilena, que era uma empresa do Grupo Zurich. Estão incorporando agora, a partir de agosto, essa empresa, uma empresa que já demonstra a forma como eles estão atuando. O Higher National do Chile é uma empresa de 1 bilhão de ativos, a La Chilena era de 2,5, quer dizer, na verdade, o comprador é bem menor do que o encampado, então eles estão trazendo para dentro de casa uma companhia que é quase 2,5 vezes maior do que a estrutura original. E o Brasil foi um dos países escolhidos aí para que esse pilar da América Latina cresça e se desenvolva. Então, nós temos que acreditar em todos esses dados que a gente olha, e todo esse lado positivo que o mercado nos mostra que tem esse potencial. A sede nossa hoje está baseada em Nova York, deixamos de tomar bourbon em Cincinnati, Ohio, e fomos a uma base de negócio agora em Manhattan. E numa estrutura e numa visão completamente diferenciada. Vocês lembram que eu comentei ali agora há pouco para vocês a questão das rendas. Constellation e o modelo novo de negócio é um modelo muito forte para trabalhar um conceito de não basta alguém acumular dinheiro, eu preciso dar uma segurança para que essa pessoa possa exercer uma aposentadoria com tranquilidade e sossego. Então, essas empresas que eles adquiriram e o foco muito forte deles hoje é trabalhar em contexto de renda. Então, esperamos nós que aquele terceiro item que estava na nossa apresentação, o slide passado, ele se desenvolva rápido, porque hoje o mercado está muito amarrado no processo de constituição de ativo, para daí, na sequência, você já atribuir um processo de renda. E o processo que eles pretendem implementar no país é um processo diferenciado, é um processo onde eles estarão ofertando renda a qualquer indivíduo que tenha patrimônio, seja ele ativo financeiro, seja ele ativo de real estate, de patrimônio imobiliário, ou coisa do gênero. Então, é um modelo extremamente diferenciado e é um projeto aí que vai me tirar da aposentadoria. Infelizmente, o meu tempo de aposentadoria, eu acho que durou muito pouco. Aí, falando dentro do contexto, como eu havia falado, citado na minha introdução, o momento faz com que a gente tenha que ter um modelo de companhia olhando 360 graus. O consumidor é o ente mais importante da nossa vida. Nós deixamos de vender coisas que as pessoas não querem comprar, e se nós pretendemos crescer, nós precisamos efetivamente atender a necessidade do consumidor. Se queremos implementar em 20% o número de segurados, temos que nos ambientar com aquele segurado que é o meu neto, que já me manda um WhatsApp do telefone dele que está no celular. Então, nós precisamos mudar a nossa cabeça, nós precisamos transformar a nossa cabeça. As nossas empresas, logicamente, sempre lembrando que nós temos um regulador, nós trabalhamos no mercado regulado, não podemos fugir às regras que o regulador estabelece. Nós temos que olhar em volta para entender o modelo de disrupção que nós podemos fazer, porque senão alguém vai fazer. Eu acho que o grande risco hoje de uma indústria, ela não está na indústria, ela está em quem vem de fora da indústria, porque na verdade quem está fora do processo enxerga coisas que nós às vezes dentro da indústria não enxergamos. Nós temos que trabalhar o conceito de nos tornarmos todos startups, quer dizer, eu acho que não vai ser a companhia A ou B. Tem uma companhia baiana, um grande amigo nosso que acabou de assumir lá, a Alba,
que agora se chama uma startup de 160 anos. Eu acho que todas as nossas companhias, tenhamos 10 aqui no Brasil, tenhamos 100 aqui no Brasil, tenhamos aonde tivermos, a idade que tivermos, eu acho que nós temos que pensar e raciocinar com startups, porque se não fizermos, nós vamos ficar para trás e nós vamos efetivamente perder espaço em mercado. Trazer processos novos, metodologias, formatos. Nós falamos em inteligência, nós estávamos agora há pouco falando sobre a questão de drones fazendo análise de risco, drone fazendo análise de aceitação, drone fazendo análise de pagamento de sinistro, pagamento de sinistro através de um 360 de celular. Nós temos que internalizar rapidamente todo tipo de tecnologia que esteja à nossa disposição, porque se não fizermos, alguém fará. Então temos hoje o projeto Sandbox da SUSEP, volta agora, saiu essa semana, na segunda-feira, uma nova circular, reposicionando, retornando ao mercado as novas formatações aí de projetos e modelos de negócio que sejam disruptivos e que sejam efetivamente inovadores. Dados, temos que tomar cuidado, porque temos um monte de regra hoje de gestão de dados, mas nós não podemos deixar de usar os nossos dados. E aí vem aí um pouco de choro. Eu não chorei até agora, eu falei que ia ser otimista, né? Mas nós estamos vivendo aí um momento muito difícil, que muitas vezes quem não está no lado segurador não está vivenciando, e isso nós vivemos desde o momento em que a pandemia entrou, e não era o Covid que nos afetava, era uma coisa chamada SRO, e que depois se transformou em SRO e outros afins, né? E que efetivamente temos muito trabalho a ser feito dentro de casa, por exigência legal e regulatória, e muitas indefinições de como isso vai funcionar, como isso vai melhorar para nós, como isso vai melhorar para o cliente, como isso vai nos trazer mais cliente, mas acima de tudo, como isso vai nos dar segurança, porque, por exemplo, na questão, por exemplo, do SRO, o Brasil abriu o modelo para diversas empresas e hoje nós temos uma empresa só operando. Você ter uma empresa monopolizando os dados de todo o mercado e essa empresa não sendo nem o Estado e nem o regulador, é algo que pode se tornar perigoso ao longo do tempo. Então, há um cuidado muito grande hoje, uma discussão muito forte do setor, tentando entender as vantagens do SRO, as vantagens do Open Insurance, as vantagens destas eventuais tecnologias, essas novas ferramentas que estão vindo ou estão por vir, e o que isso efetivamente vai nos trazer de valor, seja para o segurador, seja para o corretor ou seja para o cliente. Então isso é um ponto aí que vocês têm que todos participar desse debate, porque esse debate vai afetar todos nós. Ele vai afetar a venda, vai afetar o preço, vai afetar efetivamente até os direitos de cada um e a construção do negócio que cada um já fez. Então, temos dentro desse contexto a inteligência artificial, que eu tive que eu ia ter que falar sobre isso, então a gente não pode deixar de abordar essa questão. A gente está engatinhando, mas a gente vai ter que ser igual uma criança engatinha um dia, 2 dias depois ela está se arrastando, no terceiro dia ela está andando. E a nossa situação não é diferente disso. A velocidade que isso vem acontecendo no mundo afora, nos processos, sejam para o bem como para o mal, eles são de uma velocidade incrível e que talvez a minha geração não tenha condição de entender como as coisas irão acontecer. Mas o fato é que as nossas empresas vão ter que entender. E a inteligência artificial já é uma realidade, quer dizer, hoje nós já, assim, a própria aceitação preditiva de um seguro de vida, que não é ainda necessariamente uma inteligência artificial, mas já é um modelo de avanço muito significativo, ela já depois 10 anos à frente daquilo que muitos pensavam que poderia acontecer nessa década. E eu acredito que cada ano vai valer por uma década daqui para frente, e eu imagino que se nós não nos adaptarmos rapidamente, nós vamos deixar de existir, nós vamos virar efetivamente dinossauros. Então, na verdade a ideia é muito mais dentro desse conceito da inteligência artificial, jogar uma bola para cima, porque eu acho que esse assunto é um assunto de uma discussão bastante ampla e que a gente possa efetivamente aí trabalhar isso até num momento aí de perguntas e respostas, né? E vocês são agentes da transformação. Eu acho que todos nós, seja da indústria seguradora, como da indústria corretora, como da área jurídica, como da área de
consultoria, como da área de prestação de serviço, todos nós temos que efetivamente abrir nossa mente para que a gente possa transformar. Transformar porque o cliente não quer mais aquilo que ele comprava antigamente, ele quer mudar. E aí eu só para finalizar, fechar com um colorido e uma mensagem de mudança, eu brinco com a minha equipe lá, que é o seguinte: eu tenho um produto que é simples, fácil, mas que é aquilo que só dá alegria para nós. Então, trazer para vocês é o seguinte: o consumidor, que é onde eu voltei agora lá no meu 360, ele é o mais importante de tudo. E quando o teu consumidor é aquele que você efetivamente atende, e atende de uma forma que te dá só satisfação, o teu negócio passa a ser muito mais fácil de construir, muito mais fácil de fazer. Nós temos lá com o nosso case, com o nosso seguro escolar, é um produto para crianças, então não é um produto para velhos, não é um produto para adultos, não é um produto para ninguém, é um produto para criança. É um produto com rede credenciada, carteirinha digital, modelo de atendimento automático, sem 0800, sem nada, simplesmente aconteceu, leva, faz e resolve. E é um produto que o cliente compra, diferente daquilo que a gente vê na indústria que eu vivo, que é a indústria do seguro de vida. E os outros produtos que a gente vem incrementando, e naquela tabela original lá que vocês viram, onde vocês viram crescimentos acima de 20, 25 e até 30%, são produtos que não falam mais naquela palavra triste chamada morte, é uma coisa que sabemos que irá acontecer, mas que a gente não quer mais ter que vender um produto de morte ao cliente. Nós queremos vender um produto de vida. Nosso lema é seguros para viver. Então, só para fechar, eu queria deixar uma mensagem de realidade do que é o produto que se vende hoje no mercado e como a nossa indústria está numa transformação rápida, puxada pelo cliente, por incrível que pareça. Agora eu queria aqui só fazer um breve comentário da grandeza, eu até diria, de uma noite, praticamente uma noite acadêmica. O que a gente teve aqui foi 3 grandes aulas, 3 grandes aprendizados de 3 importantes segmentos do mercado de seguros que é carente de conhecimento. Aliás, um dos pilares da nossa gestão no Sindiceg é ampliar o conhecimento do mercado de seguro para que a gente tenha profissionais mais inteligentes e mais abastecidos de cultura. Eu não sei se vocês notaram, mas na fala do Eduardo Lang, né, a informação definitivamente importante é que menos de 20% da agricultura brasileira é segurada. Num ambiente de necessidade de ampliação de produção de alimentos e de ampliação de riscos decorrentes dos fenômenos naturais. Menos de 20%. Olha o espaço para crescer. Inclusive, perdemos, aí estamos levando de lavada para os irmãos, né, argentinos, que 60%, 80%, 60% tem seguros. Né? Se vocês observaram na fala do Roque, né, mais de 8.000 obras que estão fazendo falta para a população brasileira estão paradas, que se tivesse um seguro garantia, estaria avançando. Informações relevantes para o nosso mercado. A fala do Ricardo, quando diz, olha, a gente precisa vender aquilo que o consumidor precisa comprar, identificar o risco, usar dos recursos que a gente tem para identificar o risco e não vender aquilo que ele não precisa ou não quer, mas aquilo que ele precisa e aquilo que ele quer comprar é uma venda muito mais prazerosa e inteligente. Então, foi uma aula aqui de 3 pessoas muito importante, que a gente teve o prazer de ouvir e, sem dúvida nenhuma, né, presidente Ilcinho, enriquecer todos nós aqui, a maioria corretores e seguradores, para que no dia a dia a gente possa ter mais convicção ao oferecer os produtos. Né? E, naturalmente, as pessoas que ficaram em dúvida ou despertou aqui, né? Porque aqui é um seminário, né? Vamos dar a ideia de semear as sementes, né? Aqueles que têm desejo de se aprofundar mais no seguro garantia com a Junto Seguros, devem procurar a equipe da Junto Seguros. Aqueles que têm desejo de se aprofundar mais no seguro agrícola e aqueles produtos que operam pela Sancor, pode procurar a equipe da Sancor, aliás, tem muita gente aqui. E
daqueles, né? Aliás, produto fantástico esse que o Ricardo apresentou, eu nem sabia que tinha. Maravilhoso esse produto para criança, Ricardo. Isso é aculturamento. Uma criança que contrata esse seguro, ele vai levar para o longo da vida a cultura do seguro dele para a família dele. Parabéns a Centauro, né? Obviamente pode procurar também a equipe da Centauro para ampliar. Então, Eduardo, Roque e Ricardo, muitíssimo obrigado. O Sindseg agradece imensamente a participação de vocês e, sem dúvida nenhuma, foi uma noite acadêmica de 3 grandes aulas para nós do mercado de seguros, tá bom? Muito obrigado a vocês 3 e agora a gente passa para o último momento da noite e devolvo aqui para o Marassi. Obrigado, Marassi. Alô. Muito bem, presidente. Nós, neste final de evento, e como parte das comemorações do centenário, o Sindseg Paraná Mato Grosso do Sul instituiu a comenda Medalha Centenária para homenagear e reconhecer personalidades que historicamente se destacaram na contribuição para o desenvolvimento do mercado segurador no Brasil e especialmente no Paraná. A comenda Medalha Centenária traz em destaque no centro um símbolo do paranismo, uma rosa composta por vários pinhões, chamado de rosácea paranista, símbolo da identidade cultural do Estado, que pode ser observado em calçadas e praças, especialmente aqui em Curitiba. Na primeira metade do século passado, um forte movimento de intelectuais, empresários e pessoas influentes iniciou o movimento para valorizar o Estado do Paraná, divulgando nossa cultura, culinária, costumes e oportunidades econômicas. A ideia era divulgar e impulsionar o Estado. Este momento ficou denominado como paranismo, aqueles que gostavam do Paraná e ajudavam o Estado. Ocorre que a maioria dessas personalidades não era nascida no Paraná, portanto, não eram paranaenses. Assim, os integrantes do paranismo se denominavam paranista. Entre os símbolos desse movimento, temos a rosácea paranista, que é uma rosa feita a partir do pinhão, advindo da araucária, que é o símbolo máximo do Paraná. Inspirado nesse movimento, o Sindicato das Seguradoras desenvolveu a comenda Medalha Centenária, rosácea paranista, para reconhecer todos aqueles que, sendo ou não paranaenses, ajudaram nosso Estado no desenvolvimento do mercado segurador. A medalha faz alusão ao centenário, que é suportado por 2 símbolos do Paraná, constantes em nossa bandeira: um ramo da araucária e um ramo do café, expoente de nossa cultura e nossa economia. Então, neste momento, nós vamos conceder a comenda Medalha Centenária. Eu queria convidar os diretores e conselheiros do sindicato para que venham à frente, juntarem-se ao presidente Altevir Dias do Prado, que concederá aos senhores Eduardo Lang, Roque de Holanda Melo e Ricardo Iglesias Teixeira a comenda Medalha Centenária Paranista em reconhecimento à contribuição dos mesmos para o desenvolvimento do mercado segurador. Esta é a maior honraria concedida por esta centenária instituição. Muito bem, mais uma vez obrigado pela presença. Nós vamos aqui começar com o senhor Eduardo Lang. Senhor Eduardo Lang, por sua relevante contribuição ao desenvolvimento do mercado segurador brasileiro e paranaense, o Sindseg Paraná MS concede, no âmbito das comemorações do seu centenário, a medalha Rosácea Paranista, sendo esta a mais alta honraria desta instituição centenária. Curitiba, fevereiro de 2024. Parabéns. Senhor Roque Júnior de Holanda Melo,
por sua relevante contribuição ao desenvolvimento do mercado segurador brasileiro e paranaense, o Sindiceg Paraná MS concede, no âmbito das comemorações do seu centenário, a medalha centenária Rosácea Paranista, sendo esta a mais alta honraria desta instituição centenária. Curitiba, abril de 2024. Senhor Ricardo Iglesias Teixeira, por sua relevante contribuição ao desenvolvimento do mercado segurador brasileiro e paranaense, o Sindiceg Paraná MS concede, no âmbito das comemorações do seu centenário, a medalha centenária Rosácea Paranista, sendo esta a mais alta honraria desta instituição centenária. Curitiba, abril de 2024. Agora eu passo a palavra aos comendadores, porque afinal de contas recebemos uma comenda, para fazer as suas considerações finais e a gente depois, na sequência, continua com a noite. Começando pelo último palestrante, o primeiro a falar, Ricardo, fique à vontade. Meu presidente, nascido no Paraná, como você, vivido no Paraná, trabalhando há mais de 40 e poucos anos em seguro, esse momento é muito especial. Eu acho que fizemos uma noite aqui que eu, e Eduardo, pudemos aí transferir um pouco de informação, mas acima de tudo, finalizar o dia, a noite, recebendo uma homenagem como essa, num momento tão especial, se segue uma história que eu acho que pouco de vocês sabem, mas de todos os lados da minha família. Minha esposa se chama Pisato. O avô dela foi fundador da Atalaia Seguros. A minha mãe trabalha em seguros há mais de 50 anos. Meu pai, antes de falecer, seria mais do que 55. Meu filho está aqui, que trabalha comigo. A minha irmã está aqui, que foi 20 e poucos anos vice-presidente desse sindicato. Então, me honra muito estar aqui junto com vocês hoje, recebendo uma homenagem como essa. Estou muito orgulhoso e emocionado. Obrigado. Igualmente, não quero ser repetitivo, mas gostaria de agradecer ao Tevir, toda a diretoria do Sindiceg Paraná e Mato Grosso do Sul por essa honraria. Realmente é uma honra muito grande receber essa comenda de uma instituição tão prestigiada e que contribui há mais de 100 anos no mercado brasileiro. Aliás, há 100 anos comemorando o seu centenário agora. Então, eu gostaria de agradecer e dizer que eu estou muito honrado com essa comenda. Muito obrigado. Adhiero, misma coisa, agradecimiento enorme. Sí, acredito que esto tenha muito a ver com os acionistas da Sancor. Sí, estou representando aqui uma seguradora paranaense que tem participação acionária de uma central, de uma cooperativa de crédito do estado de Paraná, que é o Sicobi Unicobi. Eles trouxeram os argentinos para o Paraná, por isso estamos com sede lá em Maringá, e foi com muito orgulho que desenvolveram todo o segmento agro, que era uma das suas fortalezas. Então, muito agradecido por essa honra. Espero voltar aqui para receber a mesma dos 200 anos. Sim? E meu agradecimento novamente a toda a diretoria e parabéns pelos 100 anos. Obrigado. Tem a foto aqui dos comendadores, por favor. Ficam as três juntos aí. Maras, pode ir encerrando. Obrigado. A diretoria, por favor, se junte
para essa foto final. Só nos resta agradecer mais uma vez a presença de todos, convidando para o coquetel que será servido na sala ao lado. Lembrando que os vinhos são selecionados pelo nosso anfitrião. Muito obrigado, uma boa noite a todos.